Gente, hoje eu trouxe uma receita perfeita para vocês. É a terceira aula do curso gratuito Minha Doceria Gourmet, Construindo o Meu Reino Doce. E olha só, hoje eu trouxe um bolinho de cenoura super fofinho, gente. Esse é infalível. Então, se você só seu bolo de cenoura por aí, pode ter certeza que esse vai ficar perfeito, tá? E ele vai ser montadinho no acetato com uma porção individual super fofa para você vender aí na sua doceria, na sua loja, na sua confeitaria gourmet. E, ó, vai ficar sensacional. Dá uma espiadinha em como vai ficar esse bolo. Gente, me diz se não é uma coisa super fofa. E como eu sei que vocês já vão gostar desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, dá aquele like pra poder me ajudar, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então, ó, pra gente fazer essa receita de bolo de cenoura infalível, gente, esse não sola, hein? Nossa cenoura é pesada, balanceada, perfeita, não tem segredo nenhum. Você vai adicionar no liquidificador os ovos, o açúcar, a cenoura, o óleo, tá? E vai bater por cerca de 6 minutos até ficar bem fofinho, bem volumoso. Essa receita de bolo de cenoura não leva leite, tá? Então que já vai dar cremosidade à nossa cenoura ali, tá bom? Depois que a gente bate por 6 minutinhos mais ou menos, é só a gente despejar em um bowl e misturar a farinha de trigo junto no nosso fermento. Você já pode misturar a farinha de trigo no fermento para tudo entrar perfeitamente balanceado, tudo misturadinho na sua receita. E aí, ó, é só misturar sem segredo com o auxílio de um fouet até ficar bem homogêneo. Eu tô utilizando aqui, gente, uma forma retangular, tá? Ela tem aproximadamente 30 por 40 centímetros para essa receita. E eu forro o fundo da minha forma com papel manteiga. Por que eu forro com papel manteiga? Eu quero que o meu bolo cresça bem, cresça por igual. Então eu não unto e não enfarinho, tá? Só quando não tem mais nenhuma opção, não tem o que fazer, não vou deixar de fazer meu bolo. Mas a opção que eu acho melhor é o papel manteiga no fundo da forma ou desmoldante. Mas dentre esses dois aí, essa guerra, eu prefiro o papel manteiga. Porque o meu bolo consegue se grudar nas laterais da forma, crescer uniforme e, ó, fica perfeito, tá? Ó, e aí eu despejo a minha massa nessa forma e levo pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus, tá? E eu asso até começar a ficar douradinho. Tua casa tá com cheiro de bolo? Tá com aquele cheiro delicioso? É sinal que você já pode ali dar uma olhadinha no seu forno. Já passou uns 20 minutos, espeta e vê se tá saindo sequinho, tá? É assim que a gente sabe que um bolo tá pronto. Agora vamos fazer o nosso recheio, tá? Que vai ser um brigadeiro bem cremoso. E hoje eu tô utilizando para fazer um brigadeiro cacau 100%, tá? Eu coloco na minha panela leite condensado, coloco também o creme de leite, coloco o meu cacau. Eu já posso dar uma misturadinha já para dar uma dissolvida antes de entrar no fogo. E aí eu levo pra cozinhar, tá? Eu vou mexer esse recheio até ele começar a engrossar. Ele começa a engrossar, depois que ele ferve, ele fica mais grosso bem rapidinho. Vocês conseguem ver isso. E aí eu deixo ele chegar no ponto de bloco mole. Eu até deixei ele um pouquinho mais molinho aqui, mas o que é o ponto de bloco mole que eu falo? Quando eu viro minha espátula e cai esses bloquinhos, estão vendo? Vai cair bloquinhos molinhos, já não cai mais líquido, já não cai tão molinho. Eu deixo esfriar, coloco em um bowl, cubro com plástico filme e deixo ele esfriar aqui quietinho, que ele vai ficar perfeito, vai ficar super cremoso. Gente, o meu bolo já assou. E olha só o que eu faço. Eu tenho aqui um cortador, um aro. Gente, eu confesso pra vocês que esse meu aro aqui é aquele... Gente, como fala, gente? Aquele negócio de fazer ovo mexido, que você coloca na frigideira e o ovo sai perfeito naquele formato. É isso, gente. Então, eu tô utilizando isso como um aro, tá? Mas vocês podem comprar um aro profissional na casa de vocês. A gente se vira como pode. Eu corto o meu bolo, tá? Eu desenformo ele, corto em círculos. Esse cortador aqui tem mais ou menos, eu acho que uns 9 centímetros por aí. Eu acho que nem chega a 10 centímetros. A forminha de 10 centímetros é um pouco maior. Dessa forma, né, cortando com o aro, eu consegui fazer 6 discos que renderiam 6 bolinhos, tá? Se você for colocar em uma forma de 10 centímetros para poder assar, eu calculei aqui que deve dar mais ou menos umas 8 massinhas já nas forminhas de 10 centímetros sem cortar. Assim vai render mais. Como eu tô sem um monte de forma aqui, eu quis cortar e mostrar para vocês que dá para fazer assim também. E olha só, sobrou massa, como vocês estão vendo? Não se preocupa, faz bolinho de pote e já vende, hein? Dá para fazer bolinho de pote com a mesma massa, com o mesmo recheio, então nada se perde aqui. Então se prepara aí para poder faturar muito. E olha só, depois que eu corto os meus bolinhos, eu coloco eles nesses disquinhos, tá? São disquinhos, eu compro como discos laminados, bases laminadas, tá? Olha só como fica a massa do meu bolo. Ela fica super fofinha. E você já serve a sua porção individual para o seu cliente. Dá para mandar por delivery também, do jeito que a gente vai montar aqui, tá?
Ó, eu pego meu bolinho, eu vou partir ele ao meio, tá? Vou partir de uma vez só. Não vou fazer várias fatias, porque não há necessidade, é um bolo super pequenininho. Então não precisa de muito recheio. Afinal, esse bolo de cenoura, gente, é tão gostoso que eu sei que todo mundo quer saborear. Então, ó, parto. Eu tenho aqui um saco de confeitar, tá? Com um bico 21, tá bom? É um bico tipo pitanga aberto. Eu coloco meu brigadeiro aqui dentro e eu começo a fazer voltinhas, tá? No meu bolo, pra depois colocar o acetato, como vocês vão ver. Então, eu começo a rechear em formato de caracol. Recheio a lateral também. Nessa lateral, eu dou 2 voltinhas pra garantir que o meu recheio vai aparecer bem. Coloco a próxima camada de bolo, tá? E nesse momento eu já posso colocar o meu acetato. Esse meu acetato é um acetato de aproximadamente 7 centímetros de altura. Mas isso vai depender do bolo que vocês queiram fazer, da altura que vocês queiram. Eu acho que essa altura aqui ficou ótima, ficou perfeita para uma porção individual, tá? Sem exageros e fica super fofinho. Eu coloco o meu acetato, eu colo com um durex, tá? Esse acetato eu corto de um tamanho legal pro meu bolo, né? Eu meço em volta do meu bolo. E aí depois eu venho com esse meu mesmo saco de confeitar com o meu bico 21 e eu começo a fazer pitangas em cima. Gente, sem segredo, tá? Pitanga, eu acho que é a decoração mais fácil do mundo. Vai apertando, tentando manter a mesma pressão, vai ficando fofinha. No final, tem uma pitanga mais alta, uma mais baixa. Gente, fica lindo, tá? Livre, sejam livres, façam a criação do jeito que vocês quiserem. Eu termino de colocar as minhas pitangas e eu finalizo, gente, com farelinhos, tá? Do próprio bolo. E ficar linda, a pessoa consegue ver na decoração o próprio laranjinha do bolo de cenoura. Então não precisa botar granulado, várias coisas. O próprio farelinho que já sobrou ali do bolinho, você coloca em cima e fica super lindinho. Gente, olha só como fica lindinho com esses farelinhos em cima, tá? E ó, pra finalizar, eu posso colocar ou não uma fitinha em volta. Eu vou mostrar 2 exemplos aqui pra vocês. Nesse primeiro eu vou colocar uma fitinha laranja de cetim comum. Ó, eu dou um lacinho, vocês veem que eu não sou muito boa em laço, mas saiu. E ó, e na outra eu coloco um outro tipo de fitinha, tipo uma cordinha, sabe? Um cordãozinho amarelinho para vocês verem outras opções. Vocês podem colocar sisal, vocês podem colocar a etiqueta de vocês, vocês não podem colocar nada se vocês quiserem, que esse bolo, gente, já tá um espetáculo, super lindinho. Então eu quis trazer para vocês essa variação do bolo de cenoura no acetato, super fofinho, em porção individual, porque eu vejo muita gente fazendo mini bolo vulcão, mini piscininha, e se fosse uma porção linda, chiquerésima, no acetato para você vender e encantar seu cliente. Coloca aí no seu delivery, coloca aí na sua confeitaria, ou faz para sua família, faz naquele jantar, gente, aquele jantar sobremesa, você quer uma sobremesa linda, bolinho de cenoura, gente, é atemporal, todo mundo gosta de bolo de cenoura. Na verdade, eu desconfio de quem não gosta de bolo de cenoura. Agora vamos para a parte mais aguardada por vocês, que é o nosso cálculo de custo, tá? Como eu falei, eu assei a nossa massinha em um tabuleiro retangular para eu poder cortar com o meu aro, porque eu não tenho várias formas de 10 centímetros, tá? Se eu corto dessa forma, eu tenho 6 disquinhos perfeitos, redondinhos. E ainda sobra massa para fazer bolinho de pote, então nada se perde, vocês vão continuar lucrando, tá? E aí, se vocês forem assar em forminhas, né, individuais de 10 centímetros, aí daria uns 8 bolinhos, tá? Então, eu fiz o custo individual em cima desse rendimento total de 8 bolinhos. Mas olha só, se fosse fazer bolo de pote com essas partinhas que sobraram, ainda daria mais bolo de pote ainda. Se vocês farelar, então, ia ter um rendimento incrível. De massa, gente, a gente gastou aproximadamente R$1,08 de disquinho, tá? De massinha de bolo de cenoura. O nosso recheio individual, a gente gasta aproximadamente R$2,52. Sim, a gente gasta mais com recheio, né? O leite condensado não tá tão barato, o cacau não é barato. Então, R$2,52 de recheio. O que que falta? A nossa embalagem. Vocês não podem esquecer de acrescentar nenhuma embalagem. Os disquinhos que eu utilizei foram disquinhos laminados. São bases laminadas, essas bases de branquinhas, cada uma custou 75 centavos e o pacote eu compro com 10 unidades. Em relação ao acetato, esse acetato com 7 centímetros de altura aproximadamente, a quantidade de acetato que eu usei gerou aproximadamente 25 centavos de custo de acetato. E se você for colocar uma fitinha de cetim ou uma cordinha como no vídeo, você pode colocar aí, vai mais uns 10 centavos nesse custo. Somando todos os valores, eu teria aí de custo, contando a massa, o recheio e toda a embalagem, R$4,70.
centavos, mas o seu preço de venda? Não, gente. Aí, em cima do valor da massa do recheio, você pode colocar 30% de custos fixos, você pode pegar todo esse valor e multiplicar por 3. O importante é você saber o seu custo. Se eu sei que o meu custo é R$ 4,70, vou vender esse bolinho por R$ 6? Eu não vou ter nada de lucro. Então, sempre falo, uma vez que você sabe o seu custo, não importa como você calcule o seu lucro, você sempre vai saber como cobrar, porque você nunca vai cobrar um valor baixo, né? Se eu sei que é R$ 4,70, eu não vou cobrar R$ 6 para não ganhar nada. Eu sugiro que vocês podem vender por aproximadamente R$ 10,50, R$10,50, um bolinho desse na embalagem, com acetato bonitinho, uma porçãozinha individual, que eu sei que todo mundo vai querer e as pessoas vão pagar, gente. Bolo de cenoura não perde a graça. Bolo de cenoura é perfeito, uma massa fofinha, gostosa, com um brigadeiro com cacau que fica perfeito, embaladinho, fofinho no acetato, dá até pra pessoa presentear. E se você for vender por delivery ou aí na sua confeitaria, eu tenho certeza que o cliente vai se encantar, porque tá lindo e super diferente. Então, como eu sei que vocês gostaram desse vídeo, vão querer ver os próximos, você se inscreve aqui no canal, dá aquele like para poder me ajudar, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo do nosso curso gratuito. Tchauzinho, gente!